tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje eu convidei o Rafael para poder participar um pouquinho, porque a gente vai falar do vídeo. Eu vou falar do vídeo de 5 meses, eu convidei ele para ele poder também falar também da experiência dele, né? Então, nesses 5 meses, já tem assim os 10, 15 dias que já passaram os 5 meses, mas como foi tudo muito corrido, não consegui gravar um vídeo antes. E o que acontece? Aconteceram muitas coisas, né? O que acontece, né? Pra gente conseguir o arrendamento, a gente demorou um mês, a gente teve muitos perrengues, né? Nesse meio tempo, a gente também pegou Covid, né? Os três, assim, e o Rafael ficou bem ruim, ele ficou quase 30 dias de cama, então foi bem tenso. E nesse meio tempo, assim, foi bem tenso, porque até então a gente não tinha o número de utente. Então foi bem difícil para a gente conseguir atendimento e com muito custo a gente conseguiu um atendimento particular. Então, mas assim, graças a Deus passou essa fase. Agora tá todo mundo bem. Não estamos prontos para a próxima porque o negócio foi frenético, né? Então a gente não quer mais ficar, mas graças a Deus a gente conseguiu ficar livre disso, né? Estamos curados. Combatemos o Covid. E também fomos agraciados. Eu estou grávida. Nesse negócio de Covid eu descobri que estava grávida, né? Foi um negócio muito doido. E eu tô grávida também, né? E eu vou falar um pouquinho assim. Eu enumerei como 10 pontos, né? 5 pontos positivos e 5 negativos para nossa experiência, para o que a gente está vivendo. Não é uma coisa que é comum, né, com todas as pessoas. Eu tento trazer a minha realidade, o que a gente vive. Aí eu vou começar com a parte ruim, depois eu falo a parte boa, que eu acho que é melhor. Quer falar alguma coisa? Não, deixa eu ouvir. Então tá. Então, como ponto negativo, eu coloquei assim, primeiro lugar, assim, vim como turista, né? Nós já estamos com a nossa manifestação feita, né? Estamos com todos os documentos, né? Mas quando você vem como turista, algumas coisas, né, é um pouquinho mais difícil. A questão para você arrendar uma casa, não que seja fácil para o português, né? Mas quando fala assim, brasileiro, né? Imigrante, né? É um pouquinho mais difícil. Nada impossível, né? Mas um pouquinho mais difícil. E sem contar que hoje, mesmo quem é português, né, assim, tá encontrando muita dificuldade, porque a gente vê, né, conversa com as pessoas e vê que a oferta de imóveis hoje no mercado é muito pequena. Então, tipo assim, tem 10 pessoas procurando e tem uma casa disponível. Então, a maior dificuldade não é nem por ser turista, né? Ser turista atrapalha um pouco porque eles pedem, às vezes, quando você chega aqui, comprovante de IRS e tu não tem. Pede, às vezes, um fiador, tu não conhece ninguém. Então, assim, às vezes, por uma pessoa que é portuguesa, ela tem o pai, que pode ser fiador, já trabalha aqui, já tem comprovante de IRS. Essa é a única diferença que a gente vê, né? Porque o pessoal pede isso. Mas, quanto à oferta, realmente está muito difícil. Independente de ser português, ou ser brasileiro, ou ser o que for, a pessoa... É claro que tem gente que não gosta de alugar para brasileiro, porque brasileiros já fizeram muita merda aqui, né? Alugava casa mobiliada e ia embora pro Brasil e vendia toda a mobília do cara que tinha alugado a casa. Então, assim, então tem isso, né? Não vamos ser mentirosos ao ponto de falar, não existe isso, existe porque os brasileiros já cagaram muito no pau aqui. Então, tem isso mesmo, mas realmente hoje está muito difícil, né? Portugal, se você ver, eu e Verônica, quando chegar aqui, a gente ficou assustado a quantidade de obra que tem. Portugal inteiro, não é só, tá fazendo obra lá no Porto. Portugal inteiro está em obra, fazendo casa, porque não tem, a demanda é muito grande e não tem casa. E assim, quando a gente ficou lá no início, né? Quando a gente chegou aqui, nós ficamos um mês no Porto, né? Que assim, a minha pretensão, né? Essa era até uma briga que a gente, hoje em dia, eu me arrependo muito. Era ficar no Porto, né? Eu queria ficar linda, maravilhosa lá, tendo tudo assim de acesso, que eu falo questão de transporte. Porque era tudo muito fácil, você estava em todos os lugares com muita rapidez. E às vezes você se afastar e ir para
uma zona assim de aldeia, né? Onde a gente mora hoje é uma aldeia. É um pouquinho mais difícil, né? De você não ter o transporte e tal. Mas só que no Porto era totalmente inviável, né? E quando a gente começou a abrir o leque, né? Quando eu comecei a falar assim, então vamos ver outros lugares. A gente foi vendo, tal. A gente chegou um dia aí em Monção. Não, Monção não, Valença, né? Valença. Valença, que já fica Espanha, já. quase na Espanha. Então era um só lugar, atravessar uma ponte. era um lugar bem afastado, né? Era, centro, né? se eu não me engano, de autocarro foram 2 horas e meia de viagem. Não, 1h30. Não, 1h30. Mentira, 2 horas e meia. Foi muito longe. E a gente estava vendo casa para um lugar que, tipo assim, esse era o centro. E a gente estava vendo casa com 1h30 de mais ou menos de distância, que só tinha o autocarro que levava as crianças de manhã para a escola e trazia na parte da tarde. Era o único horário que tinha por causa das crianças. Então a gente estava disposto a tudo e a gente não conseguiu encontrar. E essa questão das obras que o Rafael falou, foi que a gente foi em Aveiro, tinha obra, Braga tinha obra, Porto é obra para tudo quanto é canto. Aqui onde a gente mora tem muita obra. Aqui, né, em Marco também. A gente passou também lá... Onde que a gente foi mais? Lá em Valença, muita obra. Valença, Viana do Castelo também. Muita obra, a gente passou de muita obra. Esqueci, né? Foi mais algum lugar. Que a gente foi. E a gente também estava tendo muito contato com... Esse a gente não chegou aí, mas a gente estava vendo também casa em Bragança, em Viseu e em Fátima também. Íamos até fechar uma casa em Fátima, mas assim, teve uma família de ucraniano que chegou na nossa frente, né? Então a dona nem alugou a casa, ela emprestou a casa para eles morarem porque eles chegaram só com a roupa do corpo. Então, assim, não tinha nem argumentos, né? Eles precisavam mais. Mas a questão de fala turista não só a questão do arrendamento, é porque aqui as coisas vão mudando muito rápido. Questão de lei, então é um absurdo. Depois que a gente chegou aqui, a conta do banco, nós fizemos uma conta no banco Active Bank. Active Bank. E a gente conseguiu trazer o nosso imposto de renda do Brasil para ser a nossa morada fiscal, né? Para a gente poder abrir a nossa conta. E coisa de um mês atrás, né? Mais ou menos. Eles não fazem mais conta, eles não abrem mais conta para quem não tem um cartão cidadão. Só para vocês terem uma ideia. E assim, eu falo em questão do número de utente, quando você vai fazer qualquer documento, é tudo mais difícil, né? Mas nada assim, impossível, né? Insuportável. Graças a Deus a gente está já com a nossa manifestação já feita. Tem que esperar agora 2 anos. E o que vale lembrar também é o seguinte, a gente não veio para cá como turista para conseguir... ter cidadania europeia, né? Que a gente está fazendo o nosso processo de cidadania italiana, né? Assim que ficar pronto o documento do meu avô, que a gente teve que corrigir o nome dele lá, que estava o nome errado na certidão de nascimento estava na certidão de casamento e óbito estava outro, né? Então a gente está tendo que corrigir isso lá e não consegue corrigir. Se fosse certidão de casamento, conseguiria corrigir por meio administrativo, mas como é de nascimento, a gente está tendo que corrigir ela de maneira judicial. Então a gente veio mais porque a gente já não queria mais ficar no Brasil, né? A gente estava com tudo pronto para vir para a Itália, só que bateu isso na trave lá na certidão do meu bisavô, né, Verônica? Emília, né? Do meu bisavô. E aí, o que acontece? A gente decidiu vir para Portugal, porque já estava tudo preparado. Então, a gente decidiu vir para Portugal e esperar aqui, né? Então, a gente está esperando, né? A gente veio como turista. A gente não aconselha ninguém a fazer isso. Ainda mais agora que Portugal aprovou uma lei que a pessoa pode vir buscar trabalho com visto. Então, vir como turista é o pior dos cenários, né? Para tudo, né? Você... é uma pessoa numa terra onde você veio para cá e acabou tendo que fazer várias coisas, porque eu achei que em menos de 3 meses o meu processo ia resolver e daqui a gente ia para a Itália, né? Eu ia na frente, ficava lá 15 dias para dar entrada no processo e depois disso a Verônica iria com a Lívia. Era o que a gente ia fazer. Mas como deu tudo diferente do que a gente pensou,
Então a gente acabou tendo que ficar aqui como turista, porque na Itália não permite, né? A gente lá, mesmo que eu tivesse levado os documentos, eu tinha que tirar a minha permisso de soggiorno, que é um documento lá que eu tô falando que eu tô na Itália, buscando a minha cidadania, né? E eu tenho direito a ficar lá até a minha cidadania acabar. Se a Verônica fosse e passasse os 90 dias, ela teria que voltar para o Brasil. Aqui em Portugal seria da mesma forma, né? Aqui ela poderia pedir ainda um visto de mais 3 meses, né, Verônica? E depois que vencesse mais 3 meses. Mas eu falei, Verônica, como lá a advogada falou que no Brasil pode demorar até 1 ano, eu falei, é mais fácil a gente fazer a manifestação e a gente fica tranquilo, não tem perigo de, ultrapassou o prazo, né? Então a gente veio para cá por isso. Então a gente não aconselha ninguém vir como turista, agora ainda mais que não precisa, mas é um caminho mais tribuloso, né, Verônica? Mais turbulento. É mais difícil, né? Mais turbulento, porque não é que você está ilegal, mas você está em regularização. Então, tipo assim, você não tem cartão cidadão, você não tem um monte de coisa que no Brasil a gente tem por direito porque a gente é brasileiro. É como chegasse um português lá e não tivesse, vamos colocar, a carteira de identidade, e só tivesse o CPF. Então não consegue muitas coisas, né? Num banco lá no Brasil não consegue abrir conta, né? Não sei se já faz diferente, mas aqui tá mais ou menos assim. Deixa eu parar de falar que a Verônica fala que eu falo muito. É verdade. Outro ponto negativo assim que eu vi a falta de informação nos setores públicos, nos órgãos, assim. Quando a gente foi fazer nossa atestado, a primeira coisa foi fazer o NIF. Aí eu ia fazer o NIF no Porto, com a minha amiga assinando pra gente, tudo ok. Aí o senhor cismou com uma data no cartão cidadão dela, assim, uma coisa que não tinha nada a ver. É porque o cartão dela ainda não era o definitivo. Mas assim, era a mesma coisa da advogada. Sim. O cartão dela não era o definitivo. Aí o que ele fez? Ele implicou com a data, falando que daqui a 2 anos ela poderia ir embora e a gente já tá na responsabilidade de quem? Um negócio... Ele usou lá, sendo que não podia, e como a gente não conhecia direito, né? Aí a gente ficou quieta. Aí eu contratei um serviço de uma advogada, fomos para Braga. A data do cartão da advogada também, a autorização de residência dela... Ainda era inferior. Era inferior da data da minha amiga. Ia vencer antes. Ia vencer antes e a gente conseguiu fazer de boa. Só para ter ideia. Quando a gente foi fazer nosso atestado de morada, cada hora que a gente chegou umas 4 ou 5 vezes nas finanças, sempre era uma informação diferente. Até o dia que a gente conseguiu. Aí nesse meio tempo... que a gente conseguiu, houve uma alteração na lei, eu estava com medo de não conseguir, aí houve essa alteração na lei que não estava mais fazendo alteração de morada, depois de 30 dias eles voltaram atrás e voltaram a lei do jeito que era antes, então assim, as coisas assim, são muito engraçadas. Aí a questão do NIS, falaram que o NIS você conseguia fazer super rápido na hora, só com passaporte NIF, né? Quando a gente chegou lá, a nossa sorte a gente anda com um monte de documento, né? Aí ela pediu atestado de morada, atestado da freguesia, né? Contrato, então pediu todos os documentos. Acho que só não pediu o NIF, né? Mas a gente já estava com ele lá. Já. Quando foi fazer o número de utente, aqui no nosso postinho, né? Eles falaram que não podia fazer o número de utente. Enquanto não tivesse a entrevista. Enquanto a gente não tivesse a entrevista... No caso, nem era entrevista, não. Após a entrevista, a gente ia ter um papel do CEF. Com esse papel, a gente ia trazer no posto aí, eles iam fazer o número de utente. Aí eu falei, nem entrei em argumento. Falei, poxa, eu não sou daqui, né? Eu vou ficar debatendo com ela, não adianta. Voltei lá novamente, ela falou que não teria como a gente fazer o número de utente. Tá bom, então a gente não tinha o número de utente. Ficamos com Covid. Aí a primeira coisa que eu fiz o teste, e o Rafael tinha começado o primeiro dia em um trabalho novo. E ele também deu o teste deu positivo, eu também, e a Lívia também. Eu fui e falei com a minha vizinha, que é portuguesa, né? E ela falou assim, você liga pro SNS? SNS 24. SNS 24, que aí você vai falar que tá com Covid, e eles vão... Pro Rafael, né? Eles vão falar para ele fazer um teste, se eu não me engano é assim, você vai... Tipo, dar um protocolo, você vai na farmácia, vai fazer um teste, vai comprovar que você tá
positivo, ali vai te dar um número que você vai no posto para poder dar a baixa no Seguro Social e ele ficar afastado do trabalho. Ou seja, a gente não conseguiu fazer isso. E como ele não estava tendo melhora, ele só estava ficando cada dia pior, pior, e nisso eu e a Lívia a gente já estava recuperado. E, voltando, então a gente não teve atendimento. A nossa vizinha, que tinha Covid, ela passou todos os medicamentos. COVID não, teve Covid. Ela passou os medicamentos que a gente deveria tomar. E a gente tomou o horário que ela estipulou, igual ela tomou, a gente tomou. Eu fiquei boa, a Lívia também. A Lívia tomou no caso de criança, que ela foi na farmácia ver. E o Rafael não tinha melhora. Aí passou alguns dias, ela falou para me ligar para lá novamente e falar que ele estava com outra coisa, porque quando você liga ele já dá os passo a passo de Covid. E eu fui testando, eu fiquei acho que quase 2 horas no telefone. Aí eu consegui marcar uma consulta para ele no hospital. Aí era 8 horas da noite, porque era um horário especial para ele pagar um pouquinho mais barato, mas ele paga cheio também. Pagou acho que 22 na consulta, né? 22,5. 22,5 na consulta. Aí fizeram uma radiografia para ver se o pulmão dele estava ok, que foi 5. Nessa brincadeira foi 27,5. Aí você fala assim, é pouco. Mas para quem é daqui é muito caro. Então o médico falou que se a gente tivesse o número, seria mais fácil, né? Mais barato. Aí, quando chegou lá, não queriam atender ele, porque não tinha o número e tal. Aí nisso, essa nossa vizinha também brigou, falou que tinha que ter um número. Aí, por muito custo, atenderam ele lá e o médico disse que tinha que ter um número, porque já que tinha todos os documentos, ele tem que ter pelo menos um número provisório. E essa menina também tinha, até umas que, se eu não me engano, a cunhada dela é enfermeira, né? Falou a mesma coisa. Ele foi atendido, graças a Deus o pulmão estava limpo, mas só que era uma carga viral muito pesada. Voltamos, no outro dia eu fui lá no posto. A minha sorte é que teve a troca de atendente. Por isso que eu falo assim, as informações são todas bagunçadas. Aí contei o caso para ela e ela falou que... minto, eu fui lá porque eu já estava achando que eu poderia estar grávida, porque eu estava assim, me sentindo muito mal. Fui lá e conversei com a moça que sempre me falava que não poderia. Aí ela abriu uma brecha para mim, que eu falei, eu tô achando que eu posso estar grávida. Ela, então, você traz todos os documentos, seu, da sua família, né? Aí eu vou levar para uma junta daqui do posto para conversar, para ver se há possibilidade de abrir uma vaga, né? Uma vaga não, uma exceção para vocês poderem ter um número provisório. Mas isso leva 15 dias. Eu fiquei pensando, falei, Rafael já se deu mal no trabalho, né? Porque isso já passou vários dias e ele não vai conseguir atendimento médico, né? Então vamos embora. Nisso ele foi no hospital, eles falaram isso, voltei eu no outro dia no posto. Aí a minha sorte foi a troca de atendente. E nisso eu já tinha feito exame de farmácia, paguei 27,5 também num exame de sangue para poder comprovar que eu estava grávida, para poder ter o número de utente, mesmo que fosse provisório. Aí eu falei com ela, eu fiz até um exame para poder comprovar que realmente eu estou grávida, que eu vou precisar. Aí ela, não, deixa eu só te fazer uma pergunta, você tem a manifestação de interesse feita? Eu falei, eu fiz. Ela, então você traz ela aqui que você tem um número provisório. Negócio idiota. Aí eu falei com ela, não precisa nada disso. A única coisa que vocês não vão ter direito é o médico de família. É o médico de família. Tipo assim, quase uma galera que de Portugal também não tem. Porque é português. Que é português mesmo, não tem, porque assim, muita gente para pouco médico. Tipo isso. E nessa brincadeira a gente conseguiu. Aí por isso que eu acho muito bagunçado as informações, né? Não é um negócio assim corretinho. Aí eu fui perguntar até pra essa nossa vizinha que é portuguesa, eu pergunto tudo pra ela, que ela ajuda a gente pra caramba, se é normal assim. Ela é normal com todo mundo. Então, independente da gente ser imigrante ou não, às vezes pode ser um pouquinho mais difícil por a gente, às vezes, não entender muitas coisas, mas assim, é pra todo mundo. Então, isso... E também tem um problema aqui, quando a gente chega aqui,
a gente fala português e eles também, né? Só que a gente não entende muitas das vezes o que eles falam, porque o português falado aqui é muito, mas muito diferente. E que nem a gente tá aqui 5 meses, né? Eu já acostumei mais porque eu tô na rua todo dia falando, né? No trabalho e tal. A Verônica, esse dia a gente parou com uma moça lá no Continente, a mulher contou a vida da Verônica pra gente em 15 minutos, né? Tava eu e Verônica. A Verônica, quando a mulher foi embora, falou, eu não entendi nada. Eu falei assim, mas é porque o sotaque do norte é diferente, né? É um sotaque mais carregado, mais pesado. E eles falam às vezes muito rápido, dependendo, né? Eles colocam muita emoção no que fala. Então, se você não prestar atenção e não estiver habituado, realmente você não entende. Então, às vezes a gente ia na junta, né? Ia no posto, ia em qualquer lugar, a pessoa falava com a gente saía de lá e falava assim, cara, o que ele falou, Verônica? Eu não sei. Então a gente ficava com vergonha de perguntar, porque parecia idiota, né? Mas não, se tiver dúvida, pergunta. Eles têm muita boa Isso vontade de aí não responder, tem. né? São pessoas assim que sabe que a gente não entende direito, né? Que nem às vezes no meu trabalho lá, o meu patrão ficava toda hora assim, estás a entender? Estás a entender? Percebes? Percebes? Estás a perceber, né? Nem estás a entender, estás a perceber? Que é se eu estava entendendo, né? Ele falava a mesma coisa 3 vezes para me entender e eu entendia, e mesmo assim ele perguntava se eu estava a perceber, porque realmente é muito diferente para a gente se habituar, um sotaque diferente, tal que nem. Nossa filha tem 2 anos e 3 meses. Ela assiste TV aqui, só assiste canal de Portugal, né? A gente não deixa assistir do Brasil e tal, porque já que ela está aqui, ela tem que se habituar à cultura. Ela já fala um monte de palavra português Portugal, né? Que nem fish, que é muito legal. Tem hora que eu fico assim, ai papai, isso é tão fish, e eu, pô, às vezes eu tenho que parar e falar assim, o que ela tá falando? Ah, fish é legal. Então ela já tá no sistema, né? Já tá entrando na coisa, que nem agora em setembro ela vai pra escolinha, porra, ela vai voltar daqui a pouco já falando, e a gente tem que se habituar. E isso que às vezes a gente não entende, que realmente é muito diferente. As pessoas que falam assim, é português, a gente vai entender. Cara, não é igual. Que nem lá eles falam que Nossa, a quando gente, chega então. brasileiro fala brasileiro e português fala português, Isso porque aí. é diferente, não é igual. O pessoal de Moçambique ainda fala melhor o português daqui do que a gente. Que a gente conheceu um cara de Moçambique, né? E o cara fala melhor do que a gente, o português daqui. Então tem esse problema também, tá? As informações são desencontradas e às vezes o que eles falam, se a gente não perguntar 2, 3, 4 vezes, a gente não entende. Então a gente sai de lá achando que o cara tá falando algo e às vezes nem é tanto. E porque assim, boa vontade para ajudar eles têm. Ah, não, Eles isso são daí. prestativos pra cacete. É um povo assim que, assim, o que eu posso sempre dizer, né? Eu não sei se a Verônica já falou isso nos vídeos dela, porque eu não lembro, mas assim, foram as pessoas que acolheram a gente muito bem, sabe? A gente vê às vezes relatos de isso, de aquilo, mas a gente não tem isso para falar dos portugueses. Sempre trataram a gente com muita educação, que nem eu trabalhava no talho. Tem um cara que ele ficou sabendo quanto que eu pagava de arrendamento, e ele falou assim, poxa, ele falou assim, Gajo, tem lá um apartamento perto de onde você mora, que é 2 quartos, e aqui a gente paga 220, ele falou, lá é 150, você vai pagar 70 euros a menos. É que a gente está num contrato e tal, né? A gente não foi ver ainda, né? Mas agora com a Verônica grávida a gente vai ter que procurar uma casa maior e tudo, né? Porque eles querem te ajudar. Pra tu ver, eu trabalhava no talho, a pé daqui lá era o quê? 18 minutos, né, Branca? Eu te falava, né? Todo dia vinha alguém me pegar, ou todo dia vinha alguém me trazer em casa. Na hora que eu pegava e na hora que eu saía. Então, assim, são pessoas, né? Não sei, porque também às vezes, né? A gente é muita gente boa, o pessoal gosta da gente fácil. Mas, mas assim, são muito gente boa. Pra você ver, que nem a Verônica falou, né? Eu fui trabalhar um dia, no primeiro dia que eu fui, eu trabalhei até a hora do almoço. Antes de sair de casa eu tomei um remédio, que eu tava com dor de cabeça. Depois do almoço, cara, eu fiquei muito mal. Eu coloquei um casaco, tava um sol tremendo. Cheguei em casa, a Verônica falou que tava com Covid, eu fiz o teste. Fiz o teste não. Eu liguei pro cara lá, falei assim, o cara que trabalhou comigo, eu falei assim, poxa, é o Marco, né? Marco, minha esposa tá com Covid, ela fez o teste, deu positivo. E eu tô passando muito mal, eu acho que eu posso estar também. E a minha farmácia que já fechou. Ele falou, faz um teste. Eu falei, puta, a minha farmácia que já fechou. E a gente mora em Marco, ele morava em Pena Fiel, que é longe, é distante, né? Aí ele falou, não, tá bom, vou ver o que eu vou fazer. Aí ligou pro patrão, o patrão mandou ele vir aqui trazer um teste. Ele trouxe um teste pra mim, eu desci pra pagar ele falou que não precisava, não aceitou. 15 dias depois eu voltei pro trabalho,
e o cara vinha me buscar e me trazer todo dia. E me levar todo dia pro trabalho. Então, assim, eles são super gente boa, sabe? É claro que às vezes você vai trabalhar, né? O cara ganha 1.300, eles te oferecem 800. Mas você aceita se você quiser. Se não quiser, mas se você está aqui para trabalhar, você pode aceitar 500, 600, o que for. Então, assim, a gente, né, se surpreendeu bastante quanto a isso, sabe? A gente fala que o povo brasileiro é um povo acolhedor, né? Com certeza é. Mas o que a gente tem visto dos portugueses aqui, a gente tem falado que é tanto ou mais do que os brasileiros. Porque lá no Brasil a gente ajuda muito quem a gente conhece, né? A gente ajuda amigo, amigo de amigo e não sei o que e tal. E aqui, pessoas que nunca conheceram a gente, nunca viram a gente, tratam a gente assim com uma educação, com uma sensibilidade tão boa, né? Que assim, eu fico assim, às vezes abismado. A gente fica até sem graça. Que nem tem o pessoal que morava nessa casa aqui, vieram aqui ontem para ver como é que eu tava. Veio trazer também um negócio de um emprego novo para mim, se eu quisesse, que pagava mais e tal. Aí trouxeram 6 cervejas, né, Verônica? Trouxeram 6 cervejas, trouxeram chocolate para Lívia, biscoito e trouxeram verdura que a Verônica gosta, que aqui não acha. Então, assim, o pessoal se preocupa se tá bem, se tá mal. Então, tipo assim, a vizinha aqui que ajuda a gente pra caramba. Fala com a Verônica, Verônica, o dia que você quiser ir no mercado, você me fala que eu te levo. A gente não pede porque a gente fica sem graça, né? Mas faz, tem boa vontade pra isso, entendeu? A moça que, quando a Verônica mudou pra cá, veio aqui buscar a Verônica, saiu com ela pra fazer compra, que é a Zélia, né? Cara, onde já se viu uma pessoa que nunca te viu vir te colocar dentro do carro? Eu ficava ligando pra Verônica toda hora, Verônica, tá tudo bem aí? A moça fez alguma coisa contigo? Porque cabeça do Brasil, né? A Verônica viu hoje uma menina que pegou carona de bicicleta, ia fazer 12 anos, o cara matou, estrupou e colocou fogo no corpo. A gente aqui não tem isso, né? Então a qualidade de vida realmente é muito maior. Deixa eu parar de falar porque o vídeo é da Verônica e eu falo pra cacete. É verdade, senão vai ficar um vídeo comprido e ninguém vai assistir até o final. Aí, outro ponto negativo. Mas esse é um ponto negativo com um ponto positivo, né? Para ninguém entender errado. Nós moramos no interior, né? Numa aldeia. Nós moramos na cidade de Marco, mas a gente não mora no centro de Marco. A gente mora em Feira Nova. Então é 20 minutos do centro. De autocarro. De autocarro, de carro. Não, de autocarro é 20 minutos, mas de carro é rápido. Deve ser 10 minutos, 10 minutos. 15 minutos, assim, no máximo. 10 Mas o que acontece? Aí são 2 pontos negativos, que é morar no interior e o transporte público. Então, para quem não tem carro, é horrível, porque você depende de transporte público. Como aquela cidade que eu falei que só tinha 2 horários, aqui tem muito mais, graças a Deus, mas é de segunda a sexta. Tem horários bem servidos, né? Dá para você ir no centro, fazer suas coisinhas e voltar. Mas vamos supor, se você quiser sair no sábado, você só tem um ônibus para ir pro Marco, não tem ônibus para voltar. Aí tem que gastar 20 prata aí só no táxi. E dependendo do horário, quando você chega já lá na estação de comboio, não tem mais táxi, então você tem que ligar, esperar, entendeu? É bem complicado essa parte. Mas nada assim... Fora da casinha. Que é assim, nada de ruim. Aí eu vou falar alguns pontos que é bacana em relação a isso. Eu vejo que muitas pessoas têm problema em conseguir vaga de creche para as crianças. Eu vou conseguir, graças a Deus, antes dos 3 anos. Já consegui. Em setembro a Lívia já começa a estudar. E o colégio é aqui, 5 minutos da minha casa, a pé. É mais um pouquinho, né? Não, minhas pernas são compridas, eu faço 5 minutos. 10 a pé. Mas tem a van que pega, né? Isso. Tem a van que vem buscar em casa. O posto de saúde tá do lado da minha casa. 3 minutos. Eu consigo... O número de utente, como eu falei, ela fez de um dia para o outro. A consulta é rápida, eu vou para lá, eu nunca espero. Então, assim, as coisas, eu não sei se é porque eu estou nessa região, por ser uma região de interior, ser uma zona pequena, as coisas acontecem de certa maneira. Funciona. Às vezes, se eu estivesse num local maior, eu não ia ter tanta facilidade, né? Isso é só ruim porque a gente não tem carro. Como eu volto a falar, essa é a nossa experiência. Não vou falar que o lugar é ruim, não. O lugar é maravilhoso. O lugar é maravilhoso, né? Eu já até estive conversando com a Verônica há um tempo atrás, né? Falando, vamos arranjar uma casa maior agora, que tá grávida, né? E tal. Mas eu falei com ela, mas eu não queria sair daqui, porque aqui a gente tem tudo, que nem a Verônica falou. Tem o colégio,
tem o posto de saúde, tem o posto do correio, a gente tem farmácia, Tem o ginásio, tem o tem o mercado, mercado, tem o tem mercadinho mais na frente. tem papelaria, tem drogaria. Drogaria, deixa eu explicar, drogaria não é farmácia, drogaria aqui é material de construção. Então a gente tem drogaria, tem ótica, tem loja de cosméticos, tem frutaria, tem café, tem tudo, né? A gente, tipo assim, tem É um bem parquinho, servido, é bem tem um parquinho servido. do lado de casa, então a gente tem tudo, né? Então a gente às vezes sai daqui para um lugar diferente, a gente vai sentir mais do que sente hoje, né? Porque hoje a gente não consegue, tipo assim, no final de semana, quando eu tô em casa, quando eu tô trabalhando, é passear. Mas, quando a gente recebe, consegue guardar um dinheirinho, tipo, pega o ônibus de sábado de manhã, vai. Que nem a gente pegou um sábado, foi pra praia, foi no shopping, foi mais não sei aonde. Chegamos aqui, era 11 horas, lá na estação Não, de é 11h30 mais ou menos. Não, 11h16, que é a hora que Ele saiu de 10 e pouquinho lá. 9h30, saiu de lá, a gente chegou aqui 11h16. A gente chegou aqui 11h16. Aí chegamos lá, tinha um pessoal que estava esperando o táxi, deu o número do táxi pra gente, a gente pegou e chegamos em casa meia-noite. Pagamos 20 euros de táxi, é caro, sim, mas é para passear, né? Se tu sai para passear tem que gastar dinheiro. Então a gente não achou tão, eu não achei tão ruim, né? Porque a gente saiu de casa 10 horas. A gente foi, lanchou, fomos na praia, fomos no shopping, lá em Vila do Conde, né? Fomos na praia em Matozinho, andamos naquele ônibus, pô, a gente adorou, foi muito bom. Então, assim, vale a pena. E aqui a gente tem tudo, que nem eu saio para trabalhar. A Verônica precisa comprar uma coisa no mercado, tem 3 mercados aqui, que dá para ela ir a pé. Talho, nos 3 mercados tem talho e tem mais um talho, né? Tem, que nem eu falei, tem drogaria, tem farmácia, tem loja de roupa, tem ótica, tem tudo. Então, assim, é um lado que é ruim, por um lado, porque a gente é acostumado no Brasil, né? E Verônica, durante muito tempo, a gente teve 2 carros, um para ela e um para mim. No finalzinho que a gente só ficou com um, porque o teu quebrou e a gente vendeu. Então, assim, a gente está acostumado sempre a andar de carro. Então, a gente hoje sente muito. Agora, se você não tem carro no Brasil, tu não vai estranhar nada. É a mesma coisa, né? Então, eu acho que é um ponto fraco, não ruim, né? Porque às vezes a gente precisa realmente se locomover de ônibus, né? Tem dia que eu vou trabalhar, o cara fala assim, tem como tu vir até o centro que aqui eu pago o teu bilhete? Sem problema. Eu falei, tem que só se enquadrar com o horário que eu tenho e pronto. Ele, você se importa de ir? Eu falei, me dando o valor do bilhete, eu não me importo não. Então eu não me importo com nada, né? Você tem que ter só uma coisa na sua cabeça, você tá vindo como imigrante, né? Se fosse aqui, se fosse na Itália, para onde a gente fosse, eu falei com a Verônica, a gente tem que estar preparado para estar aberto. Porque nada vai ser como era antes, que nem no Brasil. A gente conhecia muita gente, que nem quando a mãe da Verônica quebrou o fêmur, a moça que estava lá no hospital era amiga de infância da Verônica. A Verônica falou assim, como é que era o nome dela? Dani, minha mãe quebrou o fêmur, precisa operar rápido. Eu sei que a dona Edith, né, a mãe da Verônica, chegou lá num dia, no outro operou. A gente hoje vê lá uma amiga nossa, que a mãe dela... Quanto tempo que a mãe da Sandra tá? Tá um tempão. Tem quase 3 meses. Não, 1 mês, 2 meses, sei lá. Quase 3 meses que ela quebrou o fêmur e ainda não foi operada. Porque não tem quem indica, né? Então, às vezes o osso já até calcificou, porque o médico lá, quando a mãe da Verônica quebrou o fêmur, falou que se passasse muito calcificava o osso, então tinha que quebrar para operar. Então olha como é que é, né? Mas é porque ela não conhece, às vezes, uma pessoa que consiga fazer esse jogo. Lá em Petrópolis a gente conhecia todo mundo. Em Areal a gente conhecia todo mundo. Tudo que a gente conseguia, assim, do dia pra noite. E eu falei isso com a Verônica, quando a gente chegar lá não vai ser assim. Primeiro que a gente não conhece a legislação do país. A gente não conhece as regras, não conhece as normas. Até a gente se habituar com tudo, bota aí 5, 10 anos. Que em Areal e em Petrópolis, quanto tempo demorou pra gente conseguir as coisas? Então, é só isso. Tem que estar aberto a vir pra cá, mesmo que você venha, né? Agora, você tem que vir legal, né? Não pode vir como turista mais porque é burrice vir como turista hoje. Você tem a oportunidade de vir pra cá pra trabalhar, né? Com visto de trabalho, você tem que vir pra cá de forma legal. Mesmo que você venha de forma legal, tudo é muito difícil, porque você não conhece. Você não sabe como é que funciona. Então, é só isso. Né? Que nem a gente tá lá lutando agora, a gente vai pegar a certidão, vai mandar, porque ficou faltando mandar uma certidão, e assim que tiver disponível, a gente vai tirar a cidadania italiana. Aí eu falei com a Verônica, a gente tem que ver se a gente vai para a Itália ou se continua aqui. Porque aí com a carteira da cidadania italiana a gente pode morar aqui.
morar aqui na França, qualquer lugar na Europa, né, que faz parte da União Europeia, a gente pode morar. E vai ter os mesmos direitos de um cidadão da União Europeia, né? Que nem hoje aqui, se a gente quisesse, a gente compra carro aqui, se a gente tivesse essa carteira, né, definitiva, a gente comprava um carro aqui e pagava 80 euros por mês. A casa, o cara que eu trabalho, a casa, o cara que eu trabalho, ele comprou uma casa de 100 mil euros. Ele tá falando comigo, pagar em 40 anos. Os dois, a casa ainda falta terminar a obra. Os 2 primeiros anos ele vai pagar 80 euros de prestação e depois ele vai pagar 230 e poucos. Então, assim, você ganhando um salário mínimo, você consegue fazer as coisas aqui. O pessoal fica falando assim, mentira que não consegue. Consegue. Quando eu cheguei aqui, eu ganhava o salário mínimo, mantinha a casa toda. É claro que a gente não tem luxo, não tem coisa, mas a gente às vezes comia melhor que no Brasil, porque as coisas aqui, tipo assim, fruta é mais barata, é mais gostosa. Ai, não tô conseguindo, Oi? tu fala muito. O vídeo vai ficar comprido. Desculpa. Parei então. Pode falar pouco, não precisa Então tá falar bom. muito, senão eu não aguento. Desculpa, gente, eu não aguento, porque senão ele fala muito, é igual uma vitrola, ele vai direto, daqui a pouco o vídeo vai ficar insuportável, ninguém nem vai ver até o final, ó, já tá mais de meia hora. Outro ponto negativo, eu estranhei muito isso. Olha que eu venho de lugar quente, né? A gente morava em Areal. Foi o calor. Nossa, o calor insuportável. Mas todo mundo falou que esse ano não estava no estado normal, que não está, né? Então, muito, muito, muito calor. E é um calor, não tem umidade nenhuma, é extremamente seco. O problema do calor aqui é isso, a umidade. É horrível. Eu tinha dia à noite que a gente botava uma toalha molhada na cama para poder dormir, para ficar mais confortável. Porque a gente acordava com o nariz muito ressecado. O meu todo dia saía sangue, todo dia. A garganta muito queimada, porque a gente acabava dormindo com a janela aberta, né? Então o calor era normal, igual do Brasil. Mas a umidade do ar era tão baixa, mas tão baixa que fazia mal. A Lívia, né, a neném, nossa neném, ela acordava com o nariz todo machucado também. Por quê? A umidade, eu até comprei um umidificador, comprei essa semana para ver se chega, para ver se consegue melhorar, porque a Lívia acorda muito, muito presa, até meia rouca às vezes, por causa da umidade que é tão baixa. Esse aí eu vou deixar tu falar, tá? Não, pode falar. Agora a gente vai falar dos pontos positivos. Isso aí o Rafael eu vou deixar ele falar, porque essa parte aí ele vai saber explicar melhor. Eu vou falar do meu ponto de vista. Aqui, questão de oferta de emprego, tem muito emprego, muito emprego. Quem fala que vem pra cá e não tem, só se for a região que nós estamos, a gente tá sendo muito abençoado, né? Pra não vir depois ninguém falar que é mentira, que isso não existe, né? Tem o pessoal que gosta de meter malho. Mas a região que a gente tá, eu não tenho como ir pra rua, porque tem a Lívia, né? Tô grávida também, mas aí eu tava começando a procurar trabalho home office. E por incrível que pareça, eu consegui algumas entrevistas. Porém, só não conseguia porque falava que eu precisava do cartão cidadão, ou minha manifestação de interesse tinha que ser por contrato de trabalho, não por recibo verde. E teve uns que era híbrido, né? Um pouco de home office e um pouco trabalhando no local. Então eu conseguia entrevista. Aí o Rafael vai falar porque ele conseguiu muita entrevista mesmo. A gente pode falar um pouquinho. Que nem a Verônica falou, que aqui tem muito emprego. Mentira. Aqui tem muito trabalho. As pessoas confundem muito emprego com trabalho e é o que eles falam sempre com a gente. Emprego não tem não, tem trabalho. E trabalho tem pra cacete. Pra mim emprego e trabalho é a mesma coisa. Mas é porque é da forma que eles falam aqui. Trabalho tem muito, né? Eu mandei currículo, esses dias eu mandei acho que 15 currículos, se eu não me engano. 14 me responderam. E um me respondeu uma semana depois, sabe? Pra trabalhar. Então, assim, a gente consegue várias entrevistas. Tem lugar que às vezes eu não vou porque é longe, como eu não tenho carro, né? Assim, muitas vezes eles perguntam se você tem transporte, né? Porque dependendo, eles te contratam para qualquer lugar. Mas se você não tiver transporte, dependendo do horário, você não consegue chegar lá no horário que a empresa pega. Que nem eu. Eu respondi umas 10 empresas que era por turno. E eu não posso trabalhar por turno porque meu horário de ônibus aqui é de 5h30 da manhã e 7h30 da noite. Então, 7h10 da noite, vindo do centro. Então, dependendo do horário que eu largasse, eu não conseguiria chegar em casa. Então, para mim pagar um táxi todo dia, não compensaria. Então, a gente, às vezes, tem que escolher aqui
o que está mais próximo da gente, por enquanto, né? Então, assim, mais trabalho tem E muito. eles não ligam, né, de chamar a pessoa, porque quando a gente faz o currículo, você coloca sua morada, né? Então a pessoa sabe que ele mora aqui. Independente disso, eles chamam para entrevista sem nenhum problema. E outra coisa aqui que eu acho muito legal que não tem no Brasil, e isso aqui tem de verdade. Tipo assim, você coloca lá sua experiência, programador de informática, vamos colocar assim. Aí você manda o seu currículo para uma vaga no talho. O cara não quer saber se tem experiência. Ele vai lá e pergunta para você, você tem vontade de aprender? Se você falar que tem e mostrar para ele sua vontade na hora da entrevista, o cara te contrata. Que nem quando eu fui trabalhar no talho, ele falou assim, o que você entende de carne? Eu falei, eu entendo de fazer churrasco e de comer. Ele, sério? Eu falei, eu não tenho experiência. Ele, mas você tem vontade de aprender? Eu falei, eu tenho. E fui pra lá. Tinha gente que tinha experiência que ele não contratou. Contratou a mim. Então, assim, são coisas que aqui em Portugal a gente vê e no Brasil a gente não vê. Ninguém lá no Brasil dá uma oportunidade que nem eu. Tenho 40 anos. No Brasil eu sou considerado velho para começar em qualquer profissão. Aqui não. Que nem lá no Brasil, né? Eu trabalhava como eletricista e tal. Aí aqui eu arranjei numa empresa, a primeira que eu fiquei doente, depois eu saí de lá, porque eu não gostei de algumas coisas, e arranjei agora, de eletricista. O cara, sabe o que ele fez? Ele me levou para a obra, falou, ó, faz isso, isso e isso, sabe fazer? Eu falei, sei. Ele, então tá. Foi me buscar 5 horas da tarde, foi o primeiro dia que eu cheguei mais tarde, ele foi me buscar 5 horas. Aí ele chegou lá e falou, pô, tá perfeito. Pronto, acabou. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que você tiver vontade, você aprende. Tudo aqui que você quer falar assim, que nem, às vezes tem muito emprego aqui para servente de obra, né? E aí você, às vezes, pode não ter tido nenhuma experiência nisso. Se você falar que tem vontade de aprender, você trabalha. E paga bem, tá? Às vezes paga 6 euros a hora. Se você tiver cidadania portuguesa, né? Que às vezes tem muito imigrante que vem com a cidadania. Consegue trabalhar na Bélgica. Ganha 13 euros a hora, 17, dependendo da empresa. Então, assim, são coisas que dá para fazer. Que nem eu não consigo ir para a Bélgica porque eu não tenho cidadania, não tenho autorização de residência, não tenho nada. Agora, quando sair minha cidadania italiana e eu quiser ir para lá, se eu quiser ficar em Portugal e quiser ir trabalhar na Bélgica, 13 euros a hora, o mínimo. O cara tá falando comigo, o mínimo que paga é 13 euros. Imagina, se trabalhar 10 horas por dia, 130 euros por dia, vezes 30, 3.900 euros. Onde você vai tirar um salário desse? Aqui. Não tira. Né? Então, assim, que nem aqui, para você ter noção. O cara que trabalha no açougue, ele tira em torno de 1.800 euros. É o mesmo salário que o médico tira aqui. Então, aqui não tem uma discrepância tão grande de salário como no Brasil. Que nem no Brasil. Eu falo isso com a Verônica, ela, fica assim, né? É porque são umas coisas que eu reparo. No Brasil, o cara que arruma prateleira, ele vai trabalhar ou a pé, ou de bicicleta, de ônibus ou com carrinho velho. Aqui no mercado que eu trabalhei, o cara que arrumava prateleira, ele ia trabalhar de BMW 2018. É o que eu te falo, sabe? Aqui você tem oportunidade. Não tô falando, não tô instigando o consumismo e tal. Só tô mostrando que com um salário aqui, mínimo, você também consegue coisas grandes. Né? Lógico, dependendo do estilo de vida da pessoa, de onde que ela mora, né? Tudo aí, isso. Aí eu vou te explicar, o cara morava com o pai, com a mãe, o salário era todo para ele comprar. Imagina que ele economizou 10 meses ganhando 700 euros, 705 euros, ele comprou, tinha 7.500 euros, né? 7.050 euros. Ele deu de entrada e parcelou o resto. Aqui pode parcelar em 120 meses, 10 anos, não fica difícil. Então é isso que eu falo, né? Tem muito trabalho. Tem bastante trabalho, tem bastante coisa para fazer, né? Quem vem para cá fala, não consegui trabalhar porque escolheu demais. E às vezes escolher muito, acaba sem nada. Outro ponto aqui, assim, é a facilidade de você conhecer vários lugares pagando pouco e você consegue no dia, né? Você consegue fazer tudo com transporte de comboio. É muito rápido, é muito fácil. Antes, assim, lá no Brasil, falo pela experiência que a gente tinha, se a gente quisesse ir para outro estado, a gente tinha que ver direitinho, juntar dinheiro, às vezes não dava para ir, tinha que fazer uma viagem. Agora até lembrei de um fato, a minha prima foi para o Ceará, eu estou falando porque minha mãe está lá no Ceará, né?
ela tava falando que foi pra lá, que tava encontrando só passagem pra 3 pessoas. O que eu te falei? 8 8 mil? mil. 8 mil reais. E falei, gente, é muito dinheiro. Sendo que quando a gente veio pra cá, Pagou 6 mil. a gente pagou 6 mil, só pra ter ideia. Mas aí, não é sobre passagem aérea, né? Mas só para vocês poderem ter uma noção, né? De um estado para o outro. Aqui a gente consegue ir de um estado para o outro. Aqui, se você comprar a passagem antecipada, tem um aplicativozinho que é da Ryanair e da Flixbus, que é de autocarro, né? Ônibus, né? E esse dia eu tava vendo que se eu comprar essa passagem para novembro, se eu não me engano, não sei se está certo, tá? Mas daqui do Porto até Lisboa saía R$ 1,99. A passagem da ida em 99, a passagem da volta em 99. Então, tipo assim, para mim conhecer Lisboa, eu pagaria 4 euros. E é 600 quilômetros ou 400 quilômetros de distância, um negócio assim. Mas que tem essas coisas, entendeu? Aqui, se você quiser, você pega um trem que sai lá de Lisboa, né? Eu tava vendo esses dias. O trem, ele vai te levando pela Europa inteira, chega até lá no Vietnã, né? Você tem que fazer translados e tal. Você gasta um dinheiro, mas dá para fazer. Então, assim, tudo aqui é um pouco mais acessível, né? Não tô falando que é fácil. Tem que vir pra cá e trabalhar. Não, mas assim, eu falo pela questão Mas é igual, acessível. no dia, o passeio bobo, o dia que a gente foi na praia. Né? A gente saiu daqui, de Marco, fomos para Matozinhos, aí a gente foi naquele ônibus panorâmico, aí saímos de lá, fomos na praia e tal, não sei o que tem, ficamos um pouquinho lá com a Lívia, voltamos, eu vou falar, vamos lá, é Póvoa do Varzim, não é? Não, Vila do Conde. É Vila do Conde, mas é pra lá, né? É bem distante. Saímos do metro, aí o Rafa, vamos lá, a gente saiu saímos de uma estação, entramos em outra, fomos pra lá, fomos nesse shopping, passeamos lá, lanchamos, depois voltamos. Então a gente consegue ir em vários lugares com muita facilidade. Vamos supor, se a gente quiser um dia lá para Fátima, de comboio, a gente consegue ir. E tipo assim, não vai ser não vai ser tão caro, é um preço acessível, porque o comboio é super barato. O dia que a gente estava no Porto e foi para Aveiro, a gente pagou R$ 3,55 o transporte. Para Braga também? R$ 3,55. Então, assim, essa facilidade, coisa que no Brasil a gente não conseguia, sabe? Pra gente ir no Rio, quando a gente ia, ou você ia de carro e passava apertado, com medo, né? Eu falo apertado de questão de segurança, ou você ia de ônibus, que ficava cansativo, que no final saia muito mais caro. E também a insegurança, né? De ser assaltado dentro do ônibus, né? Que nem uma vez a gente foi na casa da minha tia, acho que foi a segunda vez que eu levei Verônica lá, ou a primeira, eu não lembro. Acho que foi a primeira vez que eu levei Verônica lá. Na hora que a gente tava despedindo da minha tia no portão, começou uma troca de tiro, cara. Puta. Eu lembro que meu carro era um verde metálico, assim, dessa cor assim, mais ou menos. E tinha um outro carro verde parado na rua. A Verônica parada em frente ao carro e eu tentando abrir a porta do carro, o outro pensando que era o meu carro, porque eu tava com medo de levar um tiro. A Verônica, Rafael, tá fazendo o que? Eu falei, abrindo a porta, mas é o carro errado. Então, assim, essa insegurança que aqui a gente não tem. A gente anda no transporte qualquer hora do dia, da noite, né? Vai falar, não existe assalto em Portugal? Existe. Com certeza deve. Não existe maldade em Portugal? Existe. Mas nunca a níveis do Brasil. Aí a gente já pula para um outro ponto, que aqui é a questão da segurança. Lá no Brasil a gente se privava muito de fazer qualquer coisa, A gente não ia para festa, a gente não ia para tumulto, Nossa, era muito... Depois que a Lívia nasceu, então, aí que piorou tudo. Aí que a gente não saía mesmo, era muito raro. A gente até deixou de ir pro Rio, que a gente morava próximo ao Rio, e começou a optar mais por Minas, Juiz de Fora, lugares assim que era menos visado, né? Assim, também era perigoso, mas era menos que o Rio, né? Porque o Rio realmente é complicado demais, né? A gente só tem notícia ruim e Juiz de Fora já estava perigoso, mas ainda era mais calmo que o Rio, né? E aqui a gente tem uma segurança absurda. Vamos ver, depois a Lívia tinha 2 anos, ela nunca tinha ido pra praia, ela nunca tinha ido numa festa, ela nunca tinha feito um monte de coisa. Sim, shopping eu ia falar que ela não tinha ido mais shopping, ela ia porque a gente ia em Juiz de Fora. Mas era assim, coisas raras, assim, a gente não ia assim no shopping toda semana, porque combustível, né, pra quem sabe, no Brasil tá uns olhos, né?
Então não era uma coisa que tinha com tanta facilidade. Então ela foi assim, 2, 3 vezes, se foi. Pô, depois que a gente chegou aqui, essa menina já foi em 500 mil shoppings, já foi na praia, já foi no Rio, já foi... Praia Fluvial. É no Rio. Ah, tá. Foi Rio. E questão que quando a gente vai no shopping aqui, tem um monte de brinquedo que você coloca €1 com a perdição. Ela, já foi um monte. Parque de diversões. Parque de diversões, festa de rua que a gente não tinha coragem de ir. E aqui a gente foi um monte. Ela ficou do lado do palco, querendo ir pro palco com o pessoal. E tu sente tão seguro e tu não tem problema. Como o Rafa falou, deve realmente ter problema e tal. Mas por ser um lugar pequenininho, tem tanto policiamento. Porque tu vê o pessoal da GNR assim, e tu não vê nada de errado, tu não vê problema, então se sente seguro, coisa que no Brasil tu não tinha esse conforto, né, de estar no lugar, falando assim, não vai acontecer nada comigo, né, eu tô segura aqui. Do que você às vezes, eu ando aqui à noite e não tenho problema nenhum, não tem ninguém na rua, não tem, e tipo assim, tu não tem problema, falar, você é atacada a qualquer momento, aqui não tem isso. Porque lá, às vezes, eu falo, não vou sair porque pode acontecer isso, pode acontecer não sei o que tem e tal, tudo isso, entendeu? E aqui a gente tem muita segurança. Mas, volto a falar, acredito que por ser uma cidade menor, deve ser melhor essa questão. Talvez numa cidade maior, quando tem mais pessoas, seja um pouquinho mais difícil, mas né? Porque esses dias eu conversei com uma menina que ela me contou um fato que eu fiquei horrorizada, né? E ela mora no Porto. Mas são fatos isolados, né? Não tem nada de absurdo. Como o Rafa falou da menininha lá de 12 anos que eu fiquei arrasada, que mataram. Então a gente ainda não escutou essa história. Quando você liga na televisão daqui, tu também vê desgraça, né? Daquela menininha que foi jogada no lixo, isso, né? Tem umas coisas assim, mas... Mas é coisa tipo assim, é isolado. No Brasil é rotina, né? Essa menininha que aconteceu isso, né, de 12 anos... passar uma semana vai acontecer igual aconteceu com ela em outro local, que o pessoal infelizmente não ouviu essa mesma notícia. Aqui não, essa menininha que aconteceu, acho que foi em Setúbal, não foi, Verônica? Foi. Cara, foi noticiado em todos os telejornais de Portugal. Eu lembro que eu falei assim, Rafa, tira daí. Aí eu saí do canal 1, fui pro 10. Não, fui pro 4. Fui pro 4, tava dando. 7. Fui pro CNN, 6. A mesma coisa. Então, tudo dando a mesma tudo coisa. A mesma coisa. Então, tipo assim, é uma coisa que todo mundo tá com isso na cabeça, o país inteiro com isso agora. Então, tipo assim, não é que isso inibe, mas todo mundo fica mais com mais atenção em casos assim, se escuta alguma coisa e tal. Então, lá no Brasil, não. Às vezes, isso é noticiado na cidade que aconteceu, que lá foi em Paraíba do Sul, né? E já virou algo normal, as pessoas acabam aceitando, e é uma coisa que não é aceitável, entendeu? As pessoas estão tão acostumadas com isso, que é uma rotina, né, e tal, mas que nem foi noticiado em Paraíba do Sul, mas não foi noticiado às vezes no Nordeste, e no Nordeste está acontecendo a mesma coisa com outra criança. Então, assim, é uma coisa que não é aceitável. Como aqui, o que aconteceu com essa menina não foi aceitável, foi noticiado pesadamente, no Brasil não. É noticiado hoje, amanhã já esquece, e amanhã acontece com outra pessoa, e assim vai. Esse é o tipo de ciclo que está acontecendo no Brasil e que a gente foi uma das coisas que a gente quis sair do Brasil por causa da violência. A gente, não é que a gente é medroso, mas a gente tem muita preocupação com a nossa segurança, com a segurança da nossa filha e tal. Né? Que nem eu já falei com ele, a gente já é velho, né? Aí imagina a gente toma um tiro aqui, precipita a nossa morte e a nossa filha. Então a gente saiu realmente por causa de segurança, a gente não queria mais, já estava de saco cheio do Brasil. Não do Brasil, mas das coisas que vêm acontecendo no Brasil, que a gente não gosta. Eu não gosto, não sou obrigado a gostar de nada, cada um tem sua opinião. Como às vezes tem pessoa que vai falar assim no vídeo da Verônica, mas o Brasil é maravilhoso, lá é muito bom. Cada um tem seu gosto. Tem gente que chega aqui, português, fala comigo assim, esse país é uma merda. Eu falo assim, que isso, cara? Teu país é muito bom. Ele, tem gosto pra tudo. Eu falo assim, não, beleza. Eu respeito a tua opinião e tu respeita a minha. Tem gente que tá aqui e fala mal da saúde de Portugal. E a gente acha bom. Tem gente que acha que fala da educação, fala assim, já foi melhor. Pode ter sido melhor, mas a gente continua vendo como uma das melhores que existe. Que nem a gente tem aqui amigos aqui, que nem a Zélia, que a gente já falou dela aqui, que ela, quando chegou, a filha dela tem 13 anos, fala inglês fluente, francês fluente, mas fala mesmo. No Brasil a gente não vê isso. E é escola pública, tá? Não é escola particular, não é ensino pago.
ela aprende isso na escola. Então, são coisas que a gente quer para nossa filha. A gente fica imaginando, imagina a Lívia com 13, 15 anos falando inglês, falando francês. Eu não tenho a mínima vontade de falar inglês, mas francês eu queria, porque a gente às vezes tem cliente que fala com a gente da França, e a gente fica usando o Google Tradutor e tem hora que a gente manda uma mensagem e a pessoa não entende. Eu queria falar italiano, que quando eu fosse lá para a Itália resolver o negócio da cidadania era muito mais fácil. Então assim, são coisas que aqui você tem, no Brasil não tem. Se tem, nunca fez parte da nossa realidade, minha e da Verônica. Se tem em outros lugares, pode ter alguém que fala assim, aqui na minha cidade tem. Pô, que bom. Já é um passo à frente, mas a gente não foi acostumado a ver dessa forma. Então é só por isso. Que nem quando o pessoal fala assim comigo, Rafael, o que tá achando em Portugal? Eu falo assim, poxa, cara, se tiver oportunidade pra vir, vem. Mas vem. No Brasil tinha vezes que a gente conseguia juntar lá 5, 6, 7, 8 salários mínimos. E não conseguia pagar as contas. E não é porque a gente gastava muito, ia pra praia, corria pra nada. Porque a prestação do carro era cara. A gasolina era caríssima, às vezes. Porque quanto mais dinheiro entrava, mais rodava com o carro. Isso aí. Quanto mais a gente arrecadava, é porque a gente tinha rodado mais com o carro. Aí tinha que pagar mais combustível. A gente, às vezes, pagava R$2.000 de combustível no Brasil, por mês. Né? Então, assim, alimentação caríssima, né? A gente vê o preço da carne. Quando saiu de lá, a carne estava cara. O leite hoje a gente vê que está caro, R$9, né? Segundo informaram a gente. A gente paga no leite aqui 50 cêntimos. Mesmo convertendo, daria R$2,50 e aí paga 9, sendo que o Brasil é um dos maiores produtores de leite, se não me engano. Posso estar falando besteira, mas entendeu? Aqui então a gente consegue isso. Então a gente aqui ganhando salário mínimo, às vezes a gente não passa tão apertado quanto a gente trabalhava no Brasil. Eu trabalhava, a Verônica trabalhava e ganhava 4, 5, 6, 7, 8 salários e às vezes não dava. Fechava o mês apertado. Às vezes tinha mês que a gente tinha que pegar lá 100, R$200, ou com meu pai, ou com a mãe da Verônica, para a gente conseguir pagar uma conta em dia e quando entrasse dinheiro pagar a pessoa. Então, assim, era complicado. Aqui já não acontece isso. Não estou falando que é um mar de rosas, mas a gente sempre fala, poxa, se você vier para cá, morar num lugarzinho barato, porque tem gente que quer vir para cá, que nem a Verônica quando chegou, queria morar no Porto. Lá o aluguel, cara, a gente viu uma casa lá €790, é mais do que um salário mínimo. Ainda bem que a gente não conseguiu, né? Ainda bem que não conseguiu, mas eu nunca quis morar no Porto. Eu nunca quis. Eu sempre falei com a Verônica, vamos morar no interior, que é mais vantajoso. Só que até a Verônica perceber isso, demorou um mês. E a gente fala isso para todo mundo hoje. Não vem com a ilusão de morar no Porto. Não morar no Porto, morar nos grandes centros, né? Até hoje, Braga, se você for morar em Braga, você não consegue uma casa barata. Aqui, se você for morar no centro do Marco, é 500 euros. No mínimo. Aí você pensa. Aí você fala assim, mas é barato. Mas pra cá, assim, é caro. Porque você ganha 705, né? Aí você vai lá, paga 500, sobra 205. Tá. Aí você tem que pagar luz, água, internet, porque aqui tem que ter internet, porque a televisão funciona na internet. É luz, água, internet, dependendo do gás. Aí já foi os 200 euros. E tu come o quê? E tu paga o transporte com o quê? Então você tem que... Tá, aí agora eu já vou falar outro ponto, porque vai ter mais de 1 hora esse vídeo. As pessoas não vão ver até o final, eu vou ficar muito chateada. Não. Porque é pra ver. Então tá é bom. pra mostrar os pontos positivos e negativos. Tá bom. O poder de compra. O Rafael ia falar, já começar a fazer conta. A pessoa... Tem vários vídeos aí que o pessoal fala, fulano de tal não vive com salário mínimo, é ilusão. Gente, vive, mas só que depende de onde você mora. E do que você vive. Porque assim, não adianta falar assim, eu quero ganhar um salário mínimo, quero morar lá no Porto e quero fazer todas as badalações, quero comer bem. Quero viver como turista. Aí, cara, realmente, acho que nem 2 salários vai dar, porque se você for morar no grande local. Vou falar assim por baixo, feliz e contente, a gente conseguiu um arrendamento no Porto por 700 euros. Assim, T1, vai ser uma sorte. Vão ter pessoas que vão falar nesse vídeo que é mentira, que existe. Realmente, você pode dar uma sorte, uma cagada de conseguir. A gente viu um cara hoje que paga lá em Vila Nova de Gaia, no centro, 395. Pressão, mas ele já tá lá há muito tempo, ele conseguiu, foi sorte, não é nada impossível. Igual esses dias o menino lá, o que a gente segue, o Thiago Stefans, né? Mora em Famalicão, é isso?
É. Ele falou que paga 250 euros num apartamento dele. Nossa, o pessoal quase matou o menino querendo criticar. Pode conseguir, mas assim, eu falo pela realidade que a gente vê hoje. A gente conhece uma menina que veio pra cá depois da gente, a Lidiane, não foi? E ela conseguiu uma casa lá pagando, em Lisboa, pagando acho que 200 ou 300 euros. A gente conhece outra também, a Gabriela Góes, cabeleireira. Ela saiu do Brasil, foi morar num apartamento do lado do apartamento do irmão dela. O irmão dela já morava nesse apartamento. Ela conseguiu lá, foi quanto, Verônica? Não sei, é barato. É 200 400? Não, Não, é 400. 400. É. Para Lisboa, é um valor assim super acessível, porque em Lisboa T0 é 800 euros, que a gente vê, tá? Não sei se tem mais barato, a gente também não procura para lá, porque a gente não quer, não tem pretensão nenhuma de morar lá. Mas o que eu digo é assim, às vezes tem gente que fala assim, ah, mas eu moro aqui no Porto, pago 200. Pô, cara, levanta a mão pro céu e agradece todo dia, porque conseguir no Porto por 200 euros... Socorro! Tá, nem dá pra pessoa ver, né? Aí, vamos lá. Mas tudo depende do estilo de vida. Eu falo pela gente. O Rafael não ganha só 705 limpo. Ele ganha um pouquinho mais. Porque tem subsídio e tal, tem essas coisas. E depende da profissão. Mas ele também não ganha... Vamos dizer assim, vamos botar uma conta de 850 euros, né? Porque... Posso só explicar o negócio do salário? Porque quando você ganha aqui um salário de 705, você ainda tem o subsídio de Natal, subsídio de férias e subsídio de alimentação. Dependendo do lugar, se você conseguir levar a sua comida, o subsídio de alimentação fica para você. Que nem quando eu trabalhava no mercado ali, quando eu entrei, o cara me falou 705 de salário, 58 de subsídio de férias, ou 54, né, Verônica? E 54 de subsídio de Natal. Só aí já vai para 805. E era mais 4 euros de alimentação por 26 dias. Aí dava mais 80 e pouco. Eu sei que eu recebia 880 nisso daí. E lá o cara ainda dava o almoço para tu e não descontava, né? Então eu recebia aí brincando quase 900 euros, que eu ainda fazia umas horinhas, dava 900 euros. Com 900 euros, eu pagava todas as contas aqui em casa. A Verônica vai falar disso, que ela entende que eu dava o dinheiro na mão dela e falava... Aqui a gente paga a nossa internet, que a nossa internet é é a TV, a internet da casa, um telefone fixo e o meu telefone celular também. É 50 euros. 46. É 46, né? São 2 pontos de TV na sala e no quarto. Dá pra ter 3 também. A internet é 500 mega? 500 ou 100, um negócio assim. Eu sei que é muito rápido. Telefone, a gente liga até pro Brasil, dá pra ligar. Lógico, isso aí vem a mais, mas dá pra ligar, só pra ter ideia. A gente cobrar cliente que não paga a gente safado. A gente vende um monte de cliente safado lá do Brasil que quando a gente veio pra cá e descobriu, parou de pagar a gente. É verdade. Aí, a água. Agora tá gastando um pouquinho mais, porque no verão a Lívia tem que ficar dentro da água igual um peixe. 31. Então, vou dizer, 40 euros, né? Aí tem a luz, 39. Que agora deu uma diminuída, né? Bota 40 também. É só isso. Compra. Você consegue, a gente gasta mais, porque assim, eu não vou ficar alugando, né, a nossa vizinha, a Tânia, né, que é um amor, mas a gente tem um mercado aqui em frente que é mais caro, então a gente fica sempre na comodidade de ficar indo lá comprar as coisas, então a gente acaba gastando mais. A gente come bem, a Lívia tem os danonezinhos dela, o achocolatado que ela gosta. Suco de chocolate. Ela chama de suco de chocolate. O suco que ela toma também, aquele umbongo, que ela ama. Horrível. Pra gente, mas ela adora, né? Que é suco de fruta e água. Queijo, fiambre. Fiambre é presunto no A Brasil. carne a gente não compra tanto, porque é caro aqui também. Só não é gostosa. Esse mês a gente gastou mais um pouquinho, porque a gente comprou pra fazer churrasco. Mas assim, a gente... Fruta eu vou te falar que eu como melhor fruta aqui do que eu comia no Brasil. Isso daí... é tenso, mas assim, lógico que a gente economiza, não sai gastando tudo, eu fico vendo os cêntimos. Um dia eu vou falar do pão, é porque eu não compro pão de sal, mas a gente tem pão de forma, porque o pão sai, se você for comprar todo dia, no final sai caro. Mas assim, a gente economiza em algumas coisas, não fica comprando muita bobagem, mas o Rafael gosta do vinho, gosta da cervejinha, então a gente sempre tá comprando. Em casa a gente tem tudo.
Não sai gastando a doidivanas, nada disso. É uma vida normal. A gente faz as contas muito simples. A gente compra o que precisa para dentro de casa, paga todas as contas. O que sobrou, a gente administra. Se der para sair, a gente sai. Se não der, a gente fica em casa. E não morre por causa disso. Porque Isso as aí. pessoas acham que vem para Portugal, ou vem para Europa, para qualquer lugar, acham que tem que viver aquele sonho, né? Ah, eu vou sair passeando para tudo quanto é lugar, conhecendo a vida. Tu vem para cá para trabalhar, cara. Então, E tipo assim, são coisas que você vai ficar aqui, você pode fazer uma vez por mês. você tem a vida inteira para Ou fazer. de 3 em 3 meses. Isso aí não tem problema nenhum. Quando eu falei pra Verônica que assim que saísse a cidadania a gente ia pra Itália, ela falou assim, eu quero conhecer tanto Portugal. Eu falei, então... Porque, E mesmo- gente, o país é uma graça, é maravilhoso, as pessoas são ótimas. Não sei se, assim, vai ter um momento que a gente vai se decepcionar. Acredito que sim, porque isso é normal, mas, assim, até o momento a gente não teve problema nenhum. Que aí já vem outra coisa, né? Outro ponto. A preocupação das pessoas. Nossa, a gente não tem o que reclamar, a gente não passou por nenhum problema de xenofobia, de preconceito, nada. A única coisa que era ruim quando a gente estava no porto, quando eu fazia as ligações para perguntar sobre os arrendamentos, quando via que era brasileiro, o pessoal dava uma esquivada, falava assim, liga depois, tal. Então a gente... Mas assim, eu acredito que também, como o Rafael tinha falado, né? O pessoal fez muita merda e acaba quem tá chegando ser respingado. Mas nada assim de falar assim, volta pra sua terra, você veio pra cá pra roubar nosso emprego. Pô, a gente não tem problema nenhum, o pessoal adora a gente. Eu pergunto o que a gente acha. Querem aprender as coisas. O Rafael ficava ensinando palavrão pro pessoal do mercado, né? O pessoal queria aprender os palavrões. Os nossos vizinhos aqui são nota 10, eles adoram aprender, querem saber as coisas daqui, eles ensinam as coisas daqui, querem saber as coisas do Brasil, então essa troca, então a gente não pode falar nada. As pessoas são maravilhosas, são prestativas, são acolhedoras, nos ajuda bastante, então assim... eu vejo como ponto positivo. Eu tentei, esse vídeo era para ser menor, mas só que o Rafael fala muito. E hoje ele falou que queria participar do vídeo, Eu né? falei não, tu que falou, me chamou. Falou que queria participar do Mentirosa. vídeo. Falou. Mentirosa. Eu falei assim, não, vou deixar tu aparecer porque eu falo muito em você. Tá bom. Eu sou o Rafael Zanata, marido da Verônica, pai da Lívia. A gente decidiu embarcar nessa aventura de, a princípio, mudar para a Itália. E acabamos parando em Portugal. E assim, nada hoje a gente pode falar que se arrepende, né? Que se frustrou em não ir para a Itália. Porque como a Verônica disse, a gente realmente é muito bem tratado aqui, né? Acho que até é melhor do que a gente seria se fosse para a Itália. A gente não pode falar porque a gente não foi para a Itália ainda, né? Mas a gente quando veio passou pela Alemanha, né? As pessoas na Alemanha são totalmente diferentes das pessoas daqui. Né? As pessoas na Alemanha são mais frias e tal, e o povo daqui realmente são assim fora do comum, tá? A gente realmente se surpreende a cada dia é uma surpresa nova e graças a Deus tem sido surpresas boas, né? E nisso que a gente se apoia hoje, né? Nas pessoas que estimulam a gente, que nos dão força, que nem quando eu fiquei doente, a vizinha, né, se preocupou, ela me levou no hospital. Depois, quando eu falei, puta, eu acho que eu vou sair de lá porque eu não gostei do que aconteceu lá no emprego, ela, mandava pra mim anúncio de trabalho. Então são coisas que a gente no Brasil, né, não vê com tanta frequência. É claro que existe lá em Areal, a gente tinha 2 amigos muito legais, o Matheus e a Fabiana, né, Verônica, que se preocupavam com a gente. Quando na pandemia a gente parou de vender, ficou 10 semanas sem receber R$1, né? O Matheus arranjou para mim serviço de elétrica, que eu sustentei minha casa durante essas 10 semanas aí, ó, ganhando bem pra cacete. Então são coisas que a gente não vê sempre. Vê, mas não vê sempre. E aqui a gente está tendo isso como uma constância. De todas as pessoas com quem a gente se relaciona, acaba acontecendo isso, né? Então a gente fica muito feliz, porque que nem tem um amigo meu que o pai dele é português, né? E ele tá pensando em vir pra cá no final do ano. Eu falei, pô, cara, vem, porque é muito bom. Tu vai vir com cartão cidadão, então, pô, tu tá melhor do que eu, né? Tem que trabalhar? Tem. Dá pra montar um negócio aqui? Dá. Com certeza dá. Aqui
eu vou falar que hoje aqui é a terra da oportunidade. Para você trabalhar, montar sua empresa, empreender. Hoje é aqui. Porque daqui tu tá em toda a Europa. Mas assim, eu acho que a pessoa não pode vir com o pensamento, eu vou ganhar muito dinheiro. Não, Isso, tu tem não. que suar a camisa. Você vem pra cá pra trabalhar. Independente seja pros outros ou pra você, você vem pra trabalhar. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. E o bom daqui, que nem a gente tá na Europa, né? Lá no Brasil a gente tinha problema de enviar produtos pra fora do Brasil. Aqui na Europa, em toda a União Europeia, você pode mandar uma mercadoria sem precisar de nota fiscal. Isso que a gente foi quando tu mandou pra menina de Portugal, né, Verônica? A gente fez uma venda que mandou uma menina de Portugal. Aí eu cheguei lá com um monte de notas, de fatura, tarifa, de fatura recibo. E tal. Ela, não precisa não. Aí, Verônica, e para mandar para a França? Também não precisa. E para mandar para a Holanda? Também não precisa. Para todos os 27 países da União Europeia. Foi o único problema se você quiser mandar para o Brasil. Quiser mandar para outro lugar fora da União Europeia, você não tem esse problema. Então aqui você tem um leque assim aberto, né? Que a gente fala. Vai vir para a Europa, aprende a falar francês, que é bom, e aprende a falar inglês. Mas por que o francês antes do inglês? Porque na França fala francês, na Bélgica fala francês, na parte da Suíça fala francês. E eles gostam mais do francês do que do inglês. Então, se tu não, depende. Se você for... A pessoa pode vir pra cá, ela com inglês, ela fica bem servida também. Sim, se ela mas for... o que eu digo assim, que nem se você for a pensar que nem a gente aqui, né? A gente manda Botox pra França. Na Holanda, a Verônica já tá conversando com uma mulher, ela fala francês. Então, tudo é francês, né? O francês aqui na Europa é uma língua muito bem vista. Melhor do que o italiano, melhor do que o inglês às vezes, né? Melhor do que o alemão. Então, o francês aqui é uma língua muito, mas muito boa. Então, se você tem a oportunidade de vir para cá com francês, puta, né? Agora, se você quer vir e ficar em Portugal, você vai estar bem servido. Só vai demorar um pouquinho para se acostumar, porque o sotaque é diferente, a forma de falar é diferente. Palavras que a gente usa têm significados diferentes aqui. Então, tem que só pensar nisso, né? Que nem... o pessoal ficava assim para mim, estás a perceber? E eu, caraca, eu já percebi tudo, mas tava perto, eu estava entendendo. Então, é uma coisa que... é normal. Eu vou ter que dividir esse vídeo, não sei, né? Se eu vou bobear 1 hora, um pouco. Deixa assim mesmo. Quem quiser ver, deu. Quem não viu... gente, vê até o final. Tinha que ter falado desde o início lá, com 20 minutos. Falei, gente, se demorar muito, vê até o final. Né? Coloca na descrição. Vê até o final, é verdade, verdade. Mas aqui, gente, muito obrigado. Se você assistiu até aí... 1 hora e pouco. Poxa, muito obrigada. Como é que o pessoal fala? Se inscreve, dá um joinha, porque a Verônica está começando esse canal e para ela é interessante, né? Sabe que agora ela está grávida, ela precisa trabalhar de casa, então isso já dá um dinheiro quando faz não sei quantos inscritos. Vamos ajudar os imigrantes brasileiros. Mas assim, é só contando mesmo, é tipo um diáriozinho, né? Contando um pouquinho da nossa vida mesmo. Dos perrengues, né? Literalmente do perrengue ao sucesso, né? Mas continua aí curtindo, tá bom? Puta, uma coisa que eu tenho que falar que, porra, essa. A gente morou em Petrópolis, na vila, faltava água. A gente morou na Mosela, faltava água. A gente mudou para Areal, para o apartamento, faltava água. A gente mudou para uma casa, faltava água. A gente comprou uma casa lá, não tinha nem água. A gente voltou para o apartamento, teve época que faltava água. Aí quando a gente chegou aqui, falou, puta, Verônica, agora pelo menos uma coisa vai resolver, né? Vai acabar o problema da água. Tu acredita que esse dia acabou a água aqui também, cara? Porra, a água nos persegue, né? A falta d'água. Não, mas eu só acho que tinha uma torneira ali do lado de fora. Eu só ficava acho que tinha enchendo uma torneira ali do lado de fora, a Verônica Mas a menina, a Tânia, né, falou que isso é super... Não é comum acontecer. Aconteceu dessa vez. Eu falei, é por causa da gente. Não liga, não. Todo lugar que a gente vai, mas tá bom. Isso aí não vem um caso, né? É só pra descontrair. Muito obrigado, tá? Continua curtindo, se inscrevendo no meu canal. E um beijinho, tá? Tchauzinho. Tchau.